Acordo de colaboração premiada de Antônio Palocci Filho, item 3.11, denominado IPI exportação. O IPI exportação foi uma queda de braço de grande porte que houve entre o Ministério da Fazenda e o conjunto de empresas exportadoras antigas e novas no Brasil. Era uma demanda calculada em torno de 200 bilhões de reais e que estava toda ela em processo subjúdice, né? A maioria das empresas não pagaram esses valores à Receita pelo entendimento de uma legislação passada, e a Receita cobrava com multa todas essas empresas esses valores. Quando eu me tornei ministro da Fazenda, teve um grande embate em relação ao IPI exportação que ocorreu no STJ, onde as empresas estavam muito próximas de ganhar essa ação contra o governo. Eu tive uma atuação particular, pessoal, falando com vários ministros do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que seria errado a validade desse imposto, que ele estava extinto, na verdade. As empresas estavam utilizando esse crédito, mas ele estava extinto. E obtivemos uma vitória no STJ, o Tesouro Nacional, nessa oportunidade, que foi a partir de uma ação liderada pelo então ministro do STJ, Luiz Fux, que depois veio a se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi nessa época que conheci o ministro Luiz Fux, e ele até disse que talvez mudasse de posição, que ele estava defendendo o prédio, mas ele estudou a questão, então, e acabou liderando a posição de recusa de dar validade ao imposto, considerando de fato que ele estava extinto. Quando chegou 2009, o fim do ano de 2009, era um ano antes da eleição de 2010. É muito comum, um ano antes de uma eleição, o empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão, e doa 100 milhões. Você busca um benefício de 10 milhões e doa 5 milhões. Na verdade, é uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Isso é muito comum. Então, todo fim do ano anterior à eleição, você vai ver uma demanda de grande porte empresarial apresentada ao Congresso Nacional. Ela tem o foco, normalmente essa demanda é aprovada massivamente pelo Congresso, porque 70% dos deputados estão vinculando o pagamento de sua campanha a esse projeto. Isso aconteceu várias vezes no Congresso Nacional, sempre mais ou menos nessa data. Nesse ano de 2009, véspera da eleição de 2010, o tema era IPI exportação. Os empresários inconformados com a decisão do STJ e sabendo que o STF ia tomar uma decisão sobre IPI exportação, concentram uma atuação no Ministério da Fazenda, na Fiesp de São Paulo, e no Congresso Nacional, e conseguem convencer a maioria das lideranças a colocar uma emenda num projeto que era relativo ao tema Minha Casa Minha Vida. Eles colocam uma emenda que daria a validade a esse imposto já extinto para os empresários exportadores, num valor que tinha contas variadas, mas variava entre 100 e 200 bilhões o valor envolvido nessa discussão. Foi muito explícito essa operação, porque ela ficou desajeitada, ela ficou escandalosa, na medida em que não era um jabuti na árvore, era um zoológico em cima de um arbusto. Então, porque, na verdade, se pôs uma emenda de 200 bilhões num projeto de poucos milhões relativo à habitação popular. Então, essa discussão, o encaminhamento dela ficou uma exposição muito negativa para o Congresso Nacional, para quem lida com a política, para quem acompanha os acontecimentos lá. Mas, de qualquer forma, o pleito era de tal importância que alguns empresários, entre eles os três que mais fortemente mobilizavam em torno disso, Benjamin Steinbuch, Marcelo Odebrecht e Rubens Ometo, ofereceram para as lideranças partidárias financiamentos extraordinários de campanha. O Marcelo Odebrecht chegou a me falar que a campanha de 2010 estaria toda paga com a aprovação desse projeto, que nós não precisaríamos nos preocupar
com o fator financeiro da campanha de 2010 se esse projeto, que era de número 4, AMP 460, fosse aprovado com essa emenda. O relator desse projeto era o deputado André Vargas, na época deputado do PT. Quando desse assunto, eu levei ao presidente Lula, e o presidente Lula ficou interessado em aprová-lo. Pediu para eu conversar com o Guido inicialmente queria aprová-lo também, ele estava fazendo discussões com a Fiesp, não é? E essas discussões com a Fiesp, ele estava achando que era bom buscar no Congresso uma maneira de resolver essa pendência. E pediu o Guido para que eu acompanhasse isso e o informasse. Bom, a coisa andou, mas andou de uma maneira muito ruim, no sentido de que os empresários não tiveram limites na demanda e esse processo foi se desenvolvendo a ponto de ficar muito caro e muito desajeitado, na verdade. Ele não tinha o mínimo de razoabilidade. Ele era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Veja que e ainda era uma emenda a um projeto de casa popular. Até tinha uma coisa que circulava no Congresso que o projeto era Minha Casa Minha Vida e a emenda era Meu Jatinho Minha Vida. Isso circulava boca pequena no Congresso. Então, nessa oportunidade, eu fui ao Lula e ao Guido. O Guido também já estava desistindo de aprovar o projeto, ele percebeu que não estava adequado a formulação do projeto. E o presidente Lula também começou a recuar da sua provisão. Por isso, ele foi aprovado no Congresso e o PT, o nosso partido, eu em particular, votamos contra, mas ele teve maioria de votos e seguiu para a sanção presidencial. O Marcelo Odebrecht fez uma reunião comigo, estranhando o meu voto contrário. Ele disse que tinha certeza que eu ia votar a favor e foi na minha casa, quando eu morava na casa anterior atual, que eu morava em São Paulo, no bairro Moema. Ele foi na minha casa no dia seguinte e perguntar por que eu tinha votado contra, porque ele tinha uma importância muito grande, ele ia dar um benefício muito grande para o PT e para os partidos aliados. Eu expliquei para ele que não tinha condições de aprovar da maneira com que caminhou o projeto, que ele estava, na verdade, um grande escândalo. Ele não gostou, evidentemente, mas o Marcelo é daqueles que levam um tiro e levanta e continua caminhando. E na mesma conversa ele já propôs buscar compensações. Eu falei, calma, vamos ver, vamos observar, vamos ver que caminho se nós temos. Tempos depois ele procurou o Guido Mantega e propôs resolver a questão. E nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão. O Supremo falou, esse imposto está extinto, não deve ser aproveitado o crédito pelas empresas, mas dada a necessidade de segurança jurídica e dada a forma com que ele foi extinto ao longo do tempo, o STF considerou ele válido até 1990, ou seja, deu o crédito para as empresas até o ano de 1990 e não nos 19 anos seguintes. Então, 19 anos do imposto aproveitado tiveram que ser devolvidos para o Estado, porque as empresas aproveitaram, não pagaram, e esses 19 anos teriam que ser pagos nesse momento, numa decisão do STF. O Lula vetou a emenda, ele achou que também não dava, o Guido também propôs o veto à emenda, e ficou-se sem solução. O Marcelo e essas lideranças depois procuraram o Guido e propuseram uma outra emenda numa MP. Aí não era uma emenda, acho que foi uma MP de refis, na verdade, uma MP voltada para essas questões, mas eles propuseram que houvesse um parcelamento do pagamento dessa obrigação resultante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Era razoável ter um parcelamento, não era, vamos dizer, não era uma medida exótica, parcelar o pagamento de alguns bilhões. Mas ali, além do parcelamento normal, foi feito de algumas maneiras que atendia a pedido das empresas, o que resultou não nas extraordinárias colaborações e propinas que eles propunham no início, dado que o processo original foi negado, mas resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, e me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação.
também Rubens Ometo pagou. Como foi o pagamento de cada um? A do Odebrecht foi para a planilha e ficou como um compromisso que foi saldado com o Guido anos depois. Ficou registrado, o Marcelo de fato garantiu esse recurso, me informou dele e saldou com o Guido, se não me engano, em campanha de 2012, 2014. O Benjamin Steinbuch, a qual cabia pagar 14 milhões, pediu para que o Marcelo Odebrecht o fizesse, porque ele estava sem canal de produzir cash na empresa dele, na CSN. Ele pediu para o Marcelo fazer, como eles tinham obras comuns, eles iriam fazer compensação nessas obras. Então o Marcelo deu 14 milhões a mais aí na campanha de 2010 para o PT, em várias formas de doação formais, né? Mas com base nesse projeto, em favor da CSN, e depois a CSN iria acertar com ele. Inclusive, existe um processo a respeito disso, que foi enviado para São Paulo, sobre a CSN, esse pagamento de 14 milhões, mas o processo não está vinculado ao IPI de exportação. Acho que essa informação não consta no processo. E, de fato, essa doação tem a ver com esse item aqui. Ele tá anotado nas coisas do Marcelo como uma doação que está italiano e alguma outra coisa, porque está na planilha, chamada planilha italiana, e que tem a ver com a CSN, a siderúrgica CSN. Então tem uma anotação na planilha do Marcelo, tem um pedido do Benjamin para que ele pagasse, o pagamento foi feito, e aí existe um processo, um inquérito. Ainda é em fase de inquérito na Polícia de São Paulo, que foi aberto em função de alguma das colaborações. Só que ele não tem a informação no inquérito. Essa informação, esse inquérito estava um pouco perdido em termos de onde vem esses 14 milhões, por que ele existe, de onde saiu. Eu estou aqui me referindo porque ele se trata dessa negociação. O Ometo, o terceiro que fez doação importante a partir desse contrato, até onde eu sei, fez toda a doação por dentro, né? A origem foi esse. Mas vinculada a essa operação, claramente. Mas toda a doação do Ometo, até onde eu sei, em 2010, foi com um bônus eleitoral. No anexo aqui proposto, tá? Esse termo de colaboração, tem apostados alguns e-mails. Tá? Certo. O que são esses e-mails, as circunstâncias dele? Então, esse e-mail, veja, esse processo todo de aprovação, de votação da emenda da 460 e de negação dela, aprovação da outra parcelamento, foi de intensas conversações entre membros do Congresso, membros do governo e empresários. Esses e-mails que nós anexamos aí constam de inquéritos e procedimentos investigativos da Lava Jato, alguns eu consto como réu, e eles dizem respeito principalmente à comunicação de Marcelo Odebrecht comigo e com outras pessoas do governo, com outras empresas, a respeito dos procedimentos para essa questão. Por exemplo, tem um que diz: italiano acabou de me ligar, disse que Guido Mantega manipulou a informação para o presidente. Vai estar com o presidente na segunda ou durante o final da semana. Combinamos de nos encontrar amanhã às 16 horas. Ele mesmo pediu, além dos argumentos para a sanção, um veto parcial, que levassem alternativas para nos compensar. Isso é depois da visita do Marcelo à minha casa, e aqui ele está falando de mim. O italiano, aqui é uma história longa, esse negócio do italiano, muitas vezes quando ele fala italiano sou eu, muitas vezes não sou eu. Algumas vezes é o Guido, algumas vezes é um italiano de fato, que tinha uma relação com ele, outras vezes sou eu. Nesse caso sou eu. Ele está falando da reunião que ele teve comigo. Por quê? Ele vai me questionar o voto, de eu ter votado contra, eu falo que não tem hipótese de votar a favor. Aí ele pede para eu pedir para o Lula não vetar, eu falei não, eu vou no Lula pedir para ele vetar. Aí ele pede um veto parcial e eu peço para ele, é isso que ele pede aqui para o diretor dele, razões para um veto parcial. Eu falo, me mande as razões, vou analisar, vou ver e tal. Mas eu acho, aí ele fala, ou então alternativa. Eu falo para ele, é melhor trabalhar com alternativa, porque isso aqui eu não vejo chance. É exatamente isso que ele passa. No final de semana, combinamos de nos encontrar amanhã às 16 horas. Ele mesmo pediu, além dos argumentos para a sanção veto parcial,
que levássemos alternativas para nos compensar. Então, isso corresponde à minha conversa com o Marcelo e ao encaminhamento que ele dá para os diretores depois de estar na minha casa. O outro é também coisa do mesmo sentido. Houve alguma conversa posterior a esses e-mails aqui? Sobre esse assunto? Sobre esse assunto, várias. retomar várias. Esse assunto envolveu dezenas de reuniões com muitas empresas, mas principalmente essas 3 grandes, umas 10 empresas de grande porte estavam envolvidas nisso. São grandes empresas exportadoras. Todas elas tinham pendências judiciais bilionárias. Eram de 1 a 3, 4 bilhões. Estavam pendentes dessas decisões da lei e do STF. E depois, quando o STF pacificou a questão, o pagamento tinha que ser feito, e eles não tinham mais recurso a fazer. E aí eles começaram a reivindicar, então, o parcelamento. E fazer um parcelamento, você pode fazer um parcelamento X ou Y. Você pode fazer facilitado ou dificultado, numa taxa de juros tal ou qual. Então, tudo isso podia ser discutido. Então, criou-se, eles pagaram tudo que devia, mas num critério de parcelamento mais favorável. E por isso deram contribuição. E foi o ex-ministro Guido Mantega quem gerenciou tudo isso? Essa forma de parcelamento? Não, veja, quando se trata do detalhe de uma medida provisória, a nível da elaboração dela, mais técnica, é o ministro que faz. Isso é feito no Ministério. O Marcelo até me encaminhava, fale com ele do item tal, do item tal, do item tal. Eu falava, Marcelo, eu como deputado não trato de item tal com o ministro. Isso é a parte técnica. Nem o ministro trata isso. Tem um grupo técnico que faz esse trabalho. Então mande seu advogado ir lá no Ministério, eles vão recebê-lo, ele argumente. Faça seu trabalho no Ministério. Não adiantava verificar. O Marcelo era de despachar, né? Chegava um negócio do advogado, ele mandava para mim. E às vezes era um item completamente técnico. Né? Então eu devolvia para ele, Marcelo, isso aqui eu não vou mexer com isso de jeito nenhum. Isso aqui é a turma lá dos economistas, advogados do Ministério que está cuidando. Você põe a tua turma lá para brigar. Aqui nós vamos votar uma decisão central sobre o parcelamento, ponto final. Mas o Marcelo não era assim. O Marcelo se metia em tudo na empresa. Ele recebia e-mail de todos os setores e passava para nós uma parte enorme desses e-mails, demandas de tudo quanto é significado. É uma característica dele. O senhor sabe se especificamente no texto da 470 ficou aos moldes do que pretendia a Odebrecht, as demais empresas? Ele me disse que ao final ficou bem razoável, vamos dizer. Não ficou 100% do que ele pediu, mas ficou perto do que ele pediu. E alguma participação no próprio texto? Com certeza, ele mostrou para mim texto, levou o Guido, levaram. Muitas vezes eles apresentavam um modelo do que eles queriam já em forma de texto legal. Nesse caso, com certeza, eu vi texto. Eles queriam apresentar para mim, mas eu falei para eles, não adianta apresentar para mim. Isso você tem que tratar no nível do Ministério, que está elaborando, os técnicos estão elaborando o projeto. Eu não fazia esse tipo de conversa no Ministério. Eu conversava com o Guido sobre, olha, vamos fazer uma concessão, vamos fazer uma concessão. A elaboração disso era outro ambiente. Mas eles trabalhavam intensamente até na redação. Muitas vezes, empresas como a Odebrecht levava, em todas as conversas de MP, levava a redação da MP que ela queria pronta. No anexo proposto fala que, em contrapartida, né, o Guido teria cobrado, Guido Mantega teria cobrado 50 milhões do Odebrecht. Ocorreu, como é que o senhor ficou sabendo? Isso o Guido me falou, o Marcelo me confirmou, o Guido me confirmou. Isso... Sim. Não vejo, assim, pode ser que o Guido negue, mas eu fiquei sabendo pelos dois. Vinculado a essa conta. Isso está registrado na planilha da Odebrecht. O Marcelo disse que gostaria de não disponibilizar esse dinheiro para mim em contas que eu estava administrando, que ele tinha feito uma combinação para disponibilizar para o Guido. Eu falei que não tinha problema nenhum, que ele poderia tocar isso com o Guido. Então ele foi acertar isso com o Guido na campanha de 12, 14. Está lá registrado, e a CSN é a mesma coisa. A CSN também está nos registros da operação
de propina da Odebrecht, porque o Benjamin pediu para o Marcelo pagar e pagou no mesmo sistema. Né? Então vocês vão encontrar nos registros lá do Odebrecht 14 milhões, não sei se foi uma parcela ou várias, da CSN. O do Rubens Almeida não. O Rubens Almeida foi uma doação com bônus eleitoral direto, mas foi com parte dessa operação. Contraprestação da operação. Mais alguma coisa? Fechou.